Glória a Deus. A gente, sábado que vem, a gente pode ouvir o irmão Valdemar. Vamos ouvir os irmãos que não tiveram oportunidade hoje. Deus ele vai ser glorificado, amém? Mateus capítulo 5, versículo 9, um versículo da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Poder sentar, ficar à vontade. Tem um tipo de pessoa que vai ser chamado de filho de Deus. E a palavra de Deus diz quem é esse tipo de pessoa. Quem é? Pacificadores. Os pacificadores. Os que conseguem pacificar, os que conseguem unir, os que conseguem fazer com que as pessoas se aproximem. E a palavra de Deus diz sobre o vínculo do amor. O vínculo da perfeição, que é o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Vínculo significa o que une as coisas. Então, o que faz as coisas se unirem, o que faz as coisas permanecerem unidas é o amor. E diferentemente do ódio. O ódio distancia as pessoas, mas o amor aproxima as pessoas. Aleluia. O que faz você se unir a uma mulher no casamento? É o amor que você sente por ela. O que faz você cuidar de alguém, se aproximar de alguém, estar perto de alguém? O amor. O amor faz acontecer. Glória a Deus. E a pessoa que tem o amor, ela é uma pessoa pacificadora que une aquelas pessoas que estão à volta. E ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que a pessoa que é pacificadora também, ela tem que tratar de assuntos de contendas, tratar de assuntos de desavenças também, para que una as pessoas. E olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo, vamos ler versículo 10 em diante. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da família de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Ou foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Então Paulo, ele fala que tinha uma família ali, que mencionou para ele, falou: está havendo muita contenda, está havendo muita desavença no meio da igreja, está havendo muita divisão. Agora, o que ele falou? Que foi informado pelos da família de Cloé. Foi isso que está dizendo aqui. Fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contenda entre vós. Então Paulo, como aquele que era responsável pelo rebanho de Deus, ele foi informado. Então, você pode dizer que era fofoca que veio até Paulo? Você pode dizer que era fuxico que veio até Paulo? Não foi, irmãos. Foi uma pessoa que queria tirar a contenda, tirar a divisão, tratar daquele povo que estava ali, que estava com um problema, que precisava ter alguém para ir lá e resolver. E aí aquela família falou: não é eu que tenho que resolver, mas Paulo, ele vai ser a pessoa certa para ir lá e lidar com aquela situação. Então a intenção dos da família de Cloé não era causar fuxico e contenda, mas deixar o líder informado que tinha sim que tirar aquela contenda, aquela briga do meio do povo de Deus. E a palavra de Deus diz que Paulo ele tratou desse assunto na igreja de Corinto.
Ele foi com eles e ele começou a falar. Olha o que a palavra de Deus diz. Ó. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3. Olha só. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores da lavoura de Deus, e edifício de Deus sois vós. Olha só que maravilha, irmão. Deus foi tratar com aquela contenda, aquela divisão que estava havendo entre o povo de Deus. O que o povo de Deus estava falando? O Paulo é melhor. Eu gosto mais do trabalho de Paulo. O outro chegava lá, não, o meu é Apolo é o melhor. E cada um começava a ter um favoritismo por aquele que estava fazendo uma determinada obra. E aí Paulo ele chegou e falou, quem sois vós? Vós sois lavoura de Deus, cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar na casa do Senhor para fazer a obra de Deus. Então quando você faz alguma coisa, não é para você se gloriar, não é para você chegar com o fulano de tal que não está fazendo e começar a cobrar ele, começar a constranger ele, não. Cada um vai fazer a sua parte na obra de Deus. Você imagina eu como pastor. Eu como pastor, eu tenho as minhas funções. Às vezes eu não vou estar em todos os trabalhos da igreja, mas eu estou fazendo alguma coisa na igreja. Glória a Deus, é verdade. Só que eu não cobro vocês. Às vezes eu estou limpando, às vezes a Neuliana está limpando, às vezes o outro está fazendo lanche. E os outros que não estão fazendo aquela função? Vai ficar cobrando? Por que vocês não estão lá ajudando aquela a fazer o lanche? Hoje ela fez o lanche. Por que vocês não estão ajudando a Neuliana a fazer a limpeza da igreja? Então cada um vai receber, segundo o seu trabalho na obra de Deus, o galardão que Deus vai dar para a pessoa. Agora, da mesma forma, o pastor já teve um tempo, irmão, que eu saía sozinho para evangelizar. Eu passei vários anos evangelizando. Hoje, Deus ele me colocou como pastor. Às vezes eu não vou estar no evangelismo, junto com a equipe do evangelismo, mas eu deleguei a função para alguém fazer. Na minha ausência, eles estão fazendo, segundo o que eu achei que tinha que fazer lá naquele lugar. Então, cada um vai desempenhar a sua função. Da mesma forma, se eu falei para a Kelly, faz o lanche, eu não estou lá fazendo o lanche, mas alguém está ali fazendo o lanche que eu deleguei a função para fazer o lanche. E aí, quando chega na hora do culto, você não fez o lanche, mas a Kelly fez. E você vai comer o lanche que outra pessoa que não foi você que fez. Da mesma forma, você chega no culto, você não limpou a igreja, mas eu deleguei a função para a Neuliana limpar a igreja, você vai estar na igreja limpa que alguém fez o que devia fazer. Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma, tem alguém que está ali no sonho, eu deleguei a função para ele fazer. Você não está ali fazendo, mas ele está fazendo aquela função. A obra de Deus funciona assim. Então, o que Deus ele fala conosco hoje? Se não tiver pacificador dentro da igreja, vai ficar uma competição, quem está fazendo mais. Às vezes um está fazendo um trabalho e começa com aquele trabalho ali, constranger os outros que não estão fazendo, para que os outros se sintam mal dentro da casa de Deus. Não é para ser assim. Se você faz alguma obra, faça satisfeito a obra de Deus, porque Deus vai te dar a recompensa segundo a medida que você fez. Da mesma forma, eu não fico triste aqui, às vezes, quantas pessoas não estão fazendo conforme tem que fazer. Mas eu, desde o começo da obra, eu fiz o que devia fazer aqui. Às vezes eu estava limpando o chão, às vezes eu estava comprando lanche, às vezes eu estava levando as pessoas nas casas, às vezes eu estava evangelizando, chamando as pessoas, convidando as pessoas. Então, eu não vou ficar falando para vocês o que eu estou fazendo.
Mas a obra de Deus que eu estou fazendo está sendo escrita diante de Deus. Aleluia. Glória. No livro das obras de vida. Da mesma forma, hoje, Deus me usa com autoridade para falar para você hoje. Seja um pacificador na casa de Deus. Se você faz uma obra, faça satisfeito, faça o seu melhor ali. Mesmo que o pastor não esteja te vendo, mesmo que o pastor não esteja junto com você, mas Deus está vendo a sua obra. Deus vai te honrar pela sua obra que você quer fazer na casa de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Convido a irmã Juliana para louvando o hino. Depois a irmã Sônia vai estar louvando o hino também. Logo em seguida, amém? Então adore o Senhor de todo o seu coração. Vai estar difícil, irmão. Vai estar complicado, mas Deus ele está te falando. Faça o seu melhor que vai dar tudo certo. Seja um pacificador na casa de Deus. A hora que você vê uma contenda, a hora que você vê alguém tentando dividir, tentando falar na casa de Deus, tentando constranger uma a outra ali, você fala, ó irmão, faça a sua obra, esteja ali fazendo o seu trabalho, que alguém está fazendo a obra também, onde ele está ali. Cada um vai fazer a sua função, cada um vai fazer a sua obra, e o nome de Deus vai ser glorificado nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor. Se tem pacificador, vai ter lugar no coração. Se tem pacificador, vai ter ajuda nesse lugar para você adorar a Deus. Não é tão fácil de seguir, mas avante você tem. Jesus é que te ama e te quer bem. Chuva de bênção você não tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. O Jesus é o seu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se uma maravilha em sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar, cantar de lá, só o Senhor é